Olá, boa tarde, novamente aqui, eis-me aqui. Novamente em mais uma rotação, aliás, na mesma rotação terráquea. E para continuar falando sobre como que é? A letra escarlate. E aqui só para fazer um adendo ao último vídeo, na realidade, quem sabe até mesmo me aventurar um pouco no início do romance. Nem tô com ele aqui em mãos, tá no meu quarto, não vou pegar agora. Até pensei em citar alguns trechos, mas enfim, não é o intuito aqui. É uma coisa mais, como eu disse, um fluxo de pensamento, uma coisa mais natural, da forma como eu tô pensando no momento. E aí, como eu escolhi essa abordagem, acabei esquecendo de citar uma parte que eu achei muito interessante da introdução da alfândega, né? Ali do romance A Letra de Escarlate, de Nathaniel Hawthorne, acho que é seu nome. Não vou lembrar muito bem, com certeza. Não estou com o livro em mãos, está no meu quarto ali. Enfim, quero que esse vídeo seja um pouco mais sucinto. E é a parte mais introdutória da introdução à alfândega, que concerne a respeito sobre a terra natal do autor, Salem, né? Ali ao norte de Boston, em Massachusetts, uma das 13 colônias, né? Bem ao norte ali da costa leste dos Estados Unidos, né? Ali o coração, né? Dos Estados Unidos. Então, não é a parte dos Estados Unidos que veio a ser conquistada devido ao Destino Manifesto, enfim, tudo aquilo que a gente vê no ensino médio e tudo mais. E eu achei... Nossa, que chata essa história de cartão cheio. Nunca passei por isso. Mas é a falta de costume, né? De ficar gravando vídeos e tal. Uma hora a memória enche, então a gente tem que desopilar a memória aí do cartão da câmera, né? Mas retornemos à conversa, que eu acho que eu estava falando sobre a terra natal do autor e tudo mais. Então, estamos em Salem, ou Salem, enfim, e ao norte, como eu disse, de Massachusetts, ali na costa leste dos Estados Unidos, que é conhecido popularmente, ali no imaginário coletivo, da cultura popular, como o cenário das bruxas de Salem, né? Que teve ali a perseguição a mulheres que destoavam um tanto ali do que se era considerado correto por meio daqueles grupos puritanos, né? Oriundos da Inglaterra vitoriana, enfim, posso estar falando bobagem, mas eu acho que é mais ou menos esse o contexto, né? E aí o autor fala já de uma época de Salem, que é a época contemporânea a ele, de uma Salem já em decadência, uma Salem, digamos, que já não era como outrora fora, né? Não, que teve aquela pujança do passado, né? Aquela prosperidade dos comerciantes, dos navegadores, exploradores, o cais do porto, do qual ele é funcionário público, né? Ele é o inspetor da alfândega, né? Servindo aos Estados Unidos, servindo à República já, né? Já, enfim, afinal de contas, Estados Unidos já havia se tornado independente em 1776, salvo engano, né? E aqui estamos falando ali do início do século XIX, 1830 e pouco, salvo engano também. Então já tinham passado aí um pouco do tempo da Revolução Americana e tudo mais, todo aquele contexto histórico, político e social que eclodiu na independência dos Estados Unidos. Então, o autor fala de um cenário, de um patamar, digamos assim, de uma Salem que já passou por uma prosperidade quando ainda pertencia ao reino, a coroa inglesa, né? Quando ainda era colônia dos Estados Unidos e tudo mais. Então, e ele vai traçando desde o princípio, quando o primeiro Hawthorne já não era assim o Hawthorne original, se assim podemos dizer, não tinha esse sobrenome, tal qual a grafia já lhe pertencia no século XIX. Então, ele traça, acho que o primeiro, o segundo e o terceiro, salvo engano, o pai, o filho, o neto, talvez. Eu acho que é só o pai e o filho. O pai que ainda é um comerciante, que vem salvo engano, da Inglaterra. O filho que já se torna
também, salvo engano, o juiz, que também faz parte do grupo que caça as bruxas de Salem, né? As bruxas, entre aspas, né? E tudo mais. E é isso, basicamente esse é o contexto. E aí ele vai falando sobre... ele faz o elo dessa decadência, né? Dessa Salem do passado, vigorosa, pujante, otimista, né? Com a Salem do presente, decadente, decrépita, enfim, inóspita. Então existe digamos, essa jornada da própria cidade que é palco do livro. Eu tô com o livro em mãos aqui, porque no final vou fazer o elo com um poema que está em mãos aqui. Mas esse é o palco, Salem. E aí ele fala sobre a terra natal, essa terra que no final das contas, os seus antepassados, o elo que esses antepassados, a herança genética que ele carrega, né, como posso dizer, essa herança que ele carrega no seu seio, não é com esses termos que à época não se falava em genoma, em DNA, né, mas é mais ou menos nesse sentido, né, a carga genética que ele carrega, a herança, parte do que eram os seus antepassados que ele carrega em si e mantém vivo, né? E afinal de contas ele está vivo e ao final de contas ele retornará ao pó igual e voltará e conhecerá e comungará do mesmo destino dos seus antepassados, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Eu gostei muito dessa relação que ele faz, porque ele retorna, na verdade, a Salem. Ele tinha vivido os últimos 3 anos em Old Mance, que até agora eu não sei onde eu pesquisei no Google Maps, não encontrei. Mas eu achei muito interessante porque ele retorna a Salem como se fosse um magnetismo, sabe? Uma coisa que atraísse ele de volta, embora a cidade já fosse decadente, uma cidade que não tinha atrativo algum. Contudo, ele retorna como se fosse um destino, como se uma atração, como se fosse o retorno. Aí, eu gosto de fazer, e aí talvez vocês vão notar, se é que alguém assiste isso daqui, mas vocês vão notar que eu gosto de fazer os elos com as coisas que eu já tive contato na vida, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui o Breathe, né? Breathe in the Air, do Pink Floyd, que ao final e ao cabo da música, né, lá do Dark Side of the Moon, ele fala que uma das alegrias é retornar para casa, não sei se é com esses termos, tá? Mas o final é mais ou menos nesse sentido, que ele retorna para casa e como que fala? A única vontade que tem é retornar para casa, tirar as botas e sentar-se ao lado da lareira para poder aquecer os ossos. Eu acho que é mais ou menos, a letra é mais ou menos nesse sentido. Então, o bom filho que retorna a casa, né? Como que é o filho pródigo o filho pródigo que retorna ao seio da família, alguma coisa. Eu acho que o ditado popular é mais ou menos assim, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Esse retorno, embora você tenha feito toda a sua jornada de vida e todo o seu como posso dizer, o seu ápice como ser humano, você explorou o mundo, se aventurou, se decepcionou, se frustrou, conheceu alegrias, amores, tristezas, e ao final você retorna à sua terra natal, à sua residência, o seu lar, para poder buscar o conforto, não material, mas existencial. Então eu entendi mais ou menos nesse sentido. E aí, como eu gosto de fazer esses links, né, com outras expressões artísticas, como agora há pouco eu citei Breathe, né, do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que eu amo, tá? A banda que sou suspeito a falar, então não posso falar que é uma banda excepcional, porque quem me conhece sabe que havia uma época que eu escutava Pink Floyd o dia inteiro, literalmente. Então, já a minha existência já não passa mais por essa experiência corriqueira, né? Porém, sou suspeito a falar de Pink Floyd. Então eu cito
Como eu gostei dessa, eu acho que eu talvez curta essa temática sobre... Vai ver que eu gosto muito das temáticas, principalmente sobre a miséria humana, sobre sofrimento humano, sobre condições extremas que o ser humano passa. São temas que me atraem especificamente. Então tenho muita literatura aqui, por isso talvez eu goste muito de Dostoiévski, mas também eu goste de... por exemplo, tá na minha lista aqui de leitura, Arquipélago Gulag, Vida e Destino, que eu tenho que tomar coragem em algum momento da vida, que são obras que... outra que eu li, por exemplo, Primo Levi, né, com É Isto um Homem, obras que desvelam quais são os limites humanos, qual a tragédia humana, como posso mencionar, a tragédia humana no sentido mais no sentido de como o ser humano pode ser cruel com o seu semelhante. Então esse é um tema que me atrai bastante, mas esse tema sobre a terra natal, sobre voltar ao pó, esse tema do nosso destino comum, esse tema sobre essa relação do ser humano com a sua terra natal, com o âmago da sua existência, com aquilo que lhe formou como indivíduo, também me atrai. E aí por isso que eu tenho um poema aqui que é um dos meus favoritos, digamos assim, que é da Anna Akhmatova, uma russa soviética, perseguida aí pelo regime stalinista, salvo engano. E aqui temos a antologia poética publicada aqui no Brasil, salvo engano também é publicado diretamente do russo, né? Se eu não me engano, tá? Pela LPM, não a Pocket, mas a LPM, a edição comum. E aí tem pra não enrolar, né? 10 minutos já falando sobre isso. Eu ainda nem comecei a falar sobre os capítulos que eu li da Letra Escarlate. E aqui temos o poema Terra Natal, que eu acho que fala muito, conversa muito com essa introdução à alfândega do Nathaniel Hawthorne, tá? E aqui eu vou declamar, não sou dos melhores declamadores aqui de poema, tá? De poesia, porém, a gente quebra o galho, não é mesmo? Então temos aqui Terra Natal, na edição da LPM, a página 110. E aí, Terra Natal. Não há no mundo seres tão sem lágrimas, nem tão simples e orgulhosos quanto nós. 1922. Começando agora, né? Palavras de Anna Akhmatova. Não a levamos no peito qual secreto escapulário, nem a cantamos em chorosos versos. Nossos amargos sonhos ela não chega a perturbar, nem nos parece ser o paraíso prometido. Não a convertemos, bem no fundo da alma, em algo que se possa comprar ou vender. Nem mesmo quando enferma, no desastre ou emudecida, chegamos a nos lembrar dela. Sim, para nós ela não passa de lama nas galochas. Sim, para nós ela não passa de poeira nos dentes. E a amassamos, moemos, trituramos, como se não nos misturássemos a seu pó. Mas é nela que nos deitaremos, nela nos converteremos, e é por isso que tão livremente a chamamos nossa. 1961, Leningrado, no hospital perto do Porto. Convenientemente, perto do Porto, assim como Nathaniel Hawthorne, na alfândega, ao lado do cais do Porto, de Salem, em Massachusetts, meados do século XIX, de um país recém-constituído como os Estados Unidos da América, assim como aqui um país recém-constituído chamado União Soviética, 1961, poucas décadas após, né, a constituição aí da União Soviética por meio da Revolução, né, de 18. Enfim, você viu como eu viajo muito, né? Mas aqui temos... talvez, caso você já tenha lido Alfândega, você vai conseguir fazer esse elo aqui com um poema, né? Terra Natal, de Anna Akhmatova. É um dos... talvez... um dos poemas... aliás, que é uma divagação minha, né? É um dos meus poemas prediletos da vida, Terra Natal, de Anna Akhmatova.
E eu gosto muito de literatura russa porque ela tem muito a nos dizer, especificamente do meu ponto de vista, como brasileiros, tá? Eu acho que nós, apesar de aparentemente no primeiro momento sermos um país muito distinto, aparentemente, mas acredito que o Brasil e Rússia são países muito semelhantes na história, na geografia, embora geografia no sentido das proporções, das riquezas, dos minérios, do gigantismo, né? Na história, como eu disse, a Constituição, desde a época das colônias até atualmente, eu acredito que tem muito elo e muita comunicabilidade, digamos assim, né, no quesito história. Aí já na cultura também, acredito que tenhamos muitas semelhanças. Eu acho que talvez muitas semelhanças mais nos quesitos ruins do que bons. Mas aí aqui na cultura, na literatura, eu gosto muito porque aqui Terra Natal, né, que ela cita, a gente passa boa parte da nossa vida a desconsiderando, a desmerecendo, desprezando a nossa terra natal, né, a nossa pátria, o nosso campo existencial, digamos assim. Porém, ao final e ao cabo, nós nos deitaremos, nela nos converteremos, e é por isso que tão livremente a chamamos nossa. E aqui fala, né, no decorrer da vida, amassamos, moemos, trituramos, como se não nos misturássemos a seu pó. Então, a gente passa boa parte da nossa vida desconexos do nosso destino, né? Nosso destino humano, imortal, né? Nosso destino finito, como se fôssemos super-homens, né? Como se fôssemos imortais, invencíveis, indestrutíveis. Porém, ao final, a gente retornará ao pó, à nossa terra natal, e serviremos aí de fertilizante às vindouras gerações, né? Ao fruto do amanhã, digamos assim. E aqui se casa muito com o que o Nathaniel no Hawthorne, ali no início da introdução alfândega da letra escarlate, vem a dizer, né, sobre essa questão de ele fazer a descrição dos Hawthorne do início, lá desde o patriarca, desde do primordial, e essa comunicabilidade, né, das gerações que ele carrega, essa esperança, né, dessa continuidade e dessa história, né, e que independentemente disso ele retornará e voltará à comunhão comum, né, comunhão comum, essa é boa, ele retornará à comunhão com seus semelhantes, com seus pares, né, digamos assim. Então, esses foram os elos. E aqui, para não me estender muito, porque eu acho que juntando o primeiro vídeo, quando o cartão ficou cheio, e agora esse daqui, já deve estar 20 minutos, não é mesmo? Então, guardar aqui, colocar o livro aqui na mesa, e vamos falar sobre o primeiro e o segundo capítulo. Eu gostei bastante, o primeiro capítulo é uma página, né? Aí o segundo ele desenvolve um pouco mais. Então tem a letra escarlate, aquela questão da perseguição contra as mulheres ali na época puritana, todo aquele contexto que eu já tinha aventado no início do vídeo, né? E... Desculpa, mas tô com... acabei de tomar um café aqui, mas enfim, a gente retornando ao cerne, né? Tem esse contexto e tal, e temos aqui a personagem principal, que é a Esther Prynne, eu acho que é alguma coisa assim, desculpa, com nomes de personagens de outros países para mim é difícil decorar, mas eu acho que esse é o nome da personagem principal, que é aquela questão da mulher que tem um filho fora do casamento, porém o marido que viria da Inglaterra acabou aparentemente sumindo no mar, e ela tem esse filho, só que não se sabe qual é a origem desse filho, qual é o pai, né? Então aquela questão da mulher que é desonrada, que pelo que se fala de personagens ali da boataria, né? Ela seria uma prostituta, porém ainda não sei se isso tem uma veracidade, ou apenas fato, ou apenas boatos, né?
porém me lembrou duas outras obras. Por enquanto, ainda a leitura muito primordial, ainda no início, né? Mas me lembrou outras duas obras que eu li, uma há muitos anos atrás, que é A Honra Perdida de Katharina Blum, do Henrik Böll. Eu acho que esse é o nome, a pronúncia do nome do autor, ou Heinrich Böll, já que é alemão, né? E o segundo, que é uma leitura que eu fiz no final do ano passado, do Kafka, que eu amo de paixão, né? Eu já li A Metamorfose, Na Colônia Penal, que é o que eu faço ela aqui agora, e também o livro parte, ainda não concluí na época, porque aconteceu algumas coisas que eu pretendo retornar, revisitar, para poder reler e fazer a leitura até o final, né? Que é O Processo, que eu amei, mas eu não cheguei ao final, né? Essa dualidade paradoxal que ainda reside em mim, até eu chegar ao momento que eu vou concluir essa leitura, que eu, em algum momento da vida, eu vou concluir. Mas eu amo de paixão Kafka, porque ele me desperta e me suscita questões que talvez poucos autores consigam, como, por exemplo, Dostoiévski. Então eu gosto, é um amigo muito íntimo meu, assim como Dostoiévski. E assim como Torru, assim como Tolstói, né? Só pessoas boníssimas aqui convivendo na minha consciência. Então, são as minhas referências, né? Mas retornando, quais são esses links com a Letra Escarlate, né? Primeiro momento, aparentemente essa mulher que é condenada, ela sai ali da escadaria da igreja, da porta da igreja, salvo engano, tem que ser aí tem um público assistindo toda aquela cena da desonra pública, né? Que ela leva a letra A no peito, que é o símbolo da desonra. Foi condenada, só que não foi condenada à morte, porque o grupo, o júri, teve benevolência na aplicação da pena, que ela deveria, a pena dela, né? Qual foi a condenação dela? Que ela ficasse 3 horas exposta ao público em praça pública, no cadafalso, como uma mulher desonrada. Ao menos é isso. Eu acho que ela não vai à forca. Por enquanto ainda não. Eu entendi dessa forma. E aí, essa é a condenação, e ela carrega no peito esse filho. Aí tem uma mulher lá que levanta aquela imagem da Madonna, né, carregando Jesus no peito, né, a relação entre o impuro e o puro, né, e tudo mais. Porém, o que me pegou muito é essa questão no primeiro momento, dessa sociedade puritana julgando a mulher como se fosse um boi de piranha, que é o que eu comentei no grupo do clube, que é sacrificado para que a boiada passe, né? Esse bode expiatório, enfim, para poder eximir os pecados do mundo, para poder eximir os pecados dessa coletividade, que apesar de apontar o dedo, pode ser que faça até pior do que ela teria feito, né? Enfim, esse grande crime, esse grande pecado, que foi ter um filho fora do casamento, segundo a visão dessa sociedade ali do século... que eu não comentei, né? Esse livro passa 2 séculos antes do próprio autor, né? Então, se o autor viveu no século XIX, essa história se passa no século XVII, como eu havia dito. Ainda estamos falando das 13 colônias ainda pertencentes ao Reino da Inglaterra, né? Então, o Império Britânico, né? Então, essa sociedade ainda muito rudimentar, numa colônia, fora do ainda pertencente ao Reino Britânico, essa sociedade extremamente rígida nos seus costumes e que não aceita que existam pessoas que sejam tortas, que tenham cometido esses pecados, e que já seria motivo para que a Hester Trine, enfim, a personagem principal, fosse levada à forca, segundo uma das mulheres que estavam assistindo essa desonra pública que ela passava. Então, lembrou, em parte,
A Honra Perdida da Catarina Blum do I Hank Bow, porque lá, embora A Honra Perdida da Catarina Blum passe na segunda metade do século XX, né, o jornal Bild, ali, acho que é assim a pronúncia, tá? Perdão se alguém fala alemão, eu tô falando uma pronúncia totalmente errada, mas o jornal Bild, ali da segunda metade do século XX, eu acho que ainda quando havia a separação das duas Alemanhas, né? E o Muro de Berlim. E então um contexto completamente diferente do século XVII, por onde essa desonra da Catarina Blum se passa por meio dos tabloides, né, os jornais. Então existe todo um contexto e uma crítica um pouco distinta do que vemos na Letra Escarlate, mas aqui em ambas temos mulheres que são condenadas pela opinião pública, por causa de boatos, talvez fake news. Então, independentemente se na época dos fatos ali da Letra Escarlate não havia televisão, não havia jornal impresso, porém havia boataria boca a boca, né? E o segundo fato, digamos assim, aliás, o segundo link com a obra Letra Escarlate, por enquanto uma leitura ainda primordial, tá? É na colônia penal do Kafka, que a gente vê com a questão do público. Ele também tem ele faz o uso desse recurso de comparar a época atual com uma época do passado, uma época pretérita, onde havia uma pujança daquela sociedade, nos costumes, nos eventos, e a época atual decadente. Kafka faz o mesmo uso desse recurso, porém em relação à máquina que existe na colônia penal. Tem o viajante lá, o comerciante, não é comerciante, eu esqueci, o jovem caixeiro, né, que visita essa colônia penal, que aparentemente seria ali, digamos, uma colônia, não lembro se uma colônia francesa. Eu já não lembro qual era o contexto ali por trás da obra, mas porque eu odeio, tá? Eu odeio ler introduções, tá? Ou notas, prefácios de editora, de crítico, aquela massa crítica, eu odeio ler isso. Eu gosto de ler a obra integral primeiro e depois eu vou ler a respeito. E aí, lá na colônia penal, caso você não tenha lido ainda, tem essa... É que tá um pouco calor, vou até abrir aqui a janela. Por isso estou um pouco ofegante. Eu fechei a janela para não fazer muito barulho, porém se faz necessário entrar um pouco de ar aqui. Então, na colônia penal tem essa máquina que é uma forma de tortura, né? Talvez fosse uma crítica à guilhotina ou qualquer outro método de execução de prisioneiros condenados à morte. Enfim, não vou entrar no aspecto da obra na colônia penal em específico, mas a cena da Hester Prynne, enfim, a personagem da Letra Escarlate, passando pela multidão, todo aquele espetáculo cruel contra o ser humano, feito por seres humanos, me lembrou essa época pretérita, essa época do passado longe, que o autor na colônia penal, que o narrador na colônia penal vai citando na conversa que ele tem com o oficial lá da colônia penal, que vai guiando ele, vai mostrando a máquina, como a máquina funciona, como que o mecanismo funciona, que escolhe lá o prisioneiro para poder mostrar como a máquina funciona. E aí tem essa questão de ele narrar como era no passado e que já está em uma época que possivelmente essa máquina deixará de existir, deixará de funcionar. E aí, como eu disse, não vou entrar no mérito da obra na colônia penal, no conteúdo, né, nos argumentos, porém me lembrou essa narrativa sobre o passado que o oficial faz para esse comerciante, esse jovem caixeiro que está de passagem naquela colônia, sobre como era no passado, que autoridades públicas, governadores, políticos iam assistir
toda a sociedade, os pais levavam as crianças para poder assistir aquilo como se fosse um entretenimento, como se fosse ir ao cinema, como se fosse ir ao teatro, como se fosse, sabe, ir ao circo, assistir o espetáculo, e era nesse tom, né? Assim como na Letra Escarlate, porém lá por se tratar de uma sociedade puritana, eles não chegavam a esse escarcéu, né? Tipo, de vender pipoca para poder assistir, todo mundo rindo, todo mundo batendo palma, achando aquilo ali não, era uma coisa mais solene, digamos assim, uma coisa mais formal, porém todos iam assistir a desgraça alheia no cadafalso, ali enfim, na praça pública, né? A desonra da personagem e tudo mais. Me alonguei muito porque eu falo demais, mas essas foram as minhas interpretações até o momento dessa leitura, que agora, terminando esse vídeo, retornarei a ela e pretendo ir pelo menos até o capítulo 8 hoje. Vamos lá, vamos escalar essa montanha aí acima. Capiche? Até o próximo.